Gente querida do Terror Nadna, é conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje? Hoje iremos conversar sobre o quê? Hoje é dia de falar sobre o ontem, o hoje e o amanhã. Resumindo, falar sobre o tempo. Tempo. Fenômeno que a gente sabe que existe porque aparece diante dos nossos olhos. Algo eterno que não para de passar. O tempo. Nossa, faz tempo que a gente tenta, pelo menos tentar defini-lo de uma forma superficial. Mas com o tempo a gente percebe. Tentar descobrir explicações sobre o tempo é a verdadeira perda de tempo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei se o meu relato será publicado e se for, também eu não sei a que horas você que está aí do outro lado irá escutá-lo. Eu vou começar me apresentando, dando um nome fictício, respeitando as regras do canal. Meu nome é Gilberto. E a história que vou contar aconteceu na virada do século. Exatamente no dia 30 de dezembro de 1999. Antes de entrar no dia fatídico, eu vou retroceder um pouco no tempo. Eu morava numa bela e gigantesca cidade pequena do interior do Paraná. Eram, na casa, meu pai, minha mãe, o meu irmão mais velho, o Hugo. Hugo era o meu grande ídolo. Eu, na época, tinha 8 anos. Hugo estava com 17. Meu pai e minha mãe eram comerciantes, a gente tinha uma vida estabilizada. E eles faziam parte do High Society local. Então participavam de eventos, reuniões, Lions, Rotaries. Estavam sempre no clube, em bailes. Graças a Deus, era bom ver a vida social intensa do casal, porque compensava o quanto eles trabalhavam. Era um casal unido, era um casal lindo. Realmente, a nossa família tinha uma estrutura maravilhosa dentro dos padrões cristãos, e eu posso dizer que até aquela data fatídica, eu tive uma bela infância. Na família tínhamos apelidos carinhosos. Meu pai era o ajudante de ordem. O meu irmão era o guarda-costas. A minha mãe era o sargentão e eu a criatura. Então, a minha mãe dava as ordens, meu pai cumpria e o meu irmão tinha a missão de proteger, cuidar da criatura, do peso morto, ou seja, eu. Mas nada assim ostensivo, nada ofensivo, era tudo com muito carinho, muita piada, muito tapa, muita gozação. Era legal demais. E a nossa família recebeu um membro a mais. Era o Lobo. O Lobo chegou a uma coisinha desse tamanho, mas logo se tornou um monstro, pastor alemão, a coisa mais linda do mundo. Ele chegou para o nosso convívio em 1998. Lobo no início era uma gracinha, mas foi crescendo, queria brincar, destruir a casa. Então o sargentão deu uma ordem
que logo foi cumprida. Ela não queria mais lobo dentro de casa destruindo tudo. Mas a casa era muito grande, era uma casa muito boa. Tinha uma varanda, que até hoje me recordo, assim, quando nós ficávamos ali na frente, Hugo e eu, agora na companhia de lobo, conversando, brincando, jogando. Tinha as redes, era muito legal. E lobo, como já estava habituado com o espaço, criaram uma casa para ele ali na varanda, que era melhor que o meu quarto. A princípio nós pensávamos que ele ia reclamar, ele ia sentir, ele ia chorar, mas que nada, ele entrou para dentro do palácio e no palácio ficou. Realmente, o ajudante de ordem, quando estava obedecendo o imposto pelo sargentão, fazia trabalhos lindos. E Lobo ele tinha essa coisa doce, ele era amigo, ele era moleque, ele era brincalhão, mas era educado. As necessidades fazia só no canto reservado, ele tinha um banheiro próprio. Era limpo. Uma das minhas obrigações semanais era dar um trato no Lobo. A gente cuidava dele, ele era o nosso irmãozinho mais novo. À noite ele se recolhia, mas ai que alguém pisasse no quintal sem ser convidado. Na nossa presença, ele era brincalhão com todo mundo, mas se invadisse, aí o Lobo fazia por merecer o nome que tinha. Gilberto também estava muito feliz, pois estava namorando Ana. Aninha era uma garota linda, ela me tratava muito bem. Quando eles saíam, muitas vezes eu ia junto segurando vela, mas eu era, modéstia à parte, eu era uma criança que não pesava, não ficava ali enchendo o saco deles, pedindo. E eu dizia pro Hugo, quando eu crescer, eu vou ter a minha namorada e nós vamos sair os 4. Era muito legal. Então, sabe, é impressionante o tempo, né? A gente marca a data. 30 de dezembro de 1999, uma quinta-feira, ou seja, o Réveillon, o Ano Novo, o novo século, começaria no dia 1º, mas as festas já estavam acontecendo. Era algo impressionante. Eu não sei se foi em todos os lugares, mas na minha cidade a contagem regressiva para o século XXI era algo assim que a gente encontrava em todo o recanto, na igreja, no comércio, sabe? Diz meu pai que na zona, para minha mãe ficar injuriada, eu não sei se ele estava brincando ou não, porque eu não ia na zona na época. Mas era muito bom. Só que no dia 30 de dezembro, um dos grupos que meus pais frequentavam estava fazendo uma grande festa, uma grande reunião, uma baita fora, bota fora, né? Baita bota fora. Iria a baile. E o ajudante de ordem pediu para Hugo, o guarda-costa, cumprir sua missão e ficar em casa com a criatura. Olha que às vezes Claro, Hugo tinha, lógico, seus programas, mas se era para ficar cuidando de mim, perfeito, ele não reclamava. Então, inclusive, ele combinou com a Aninha que ele ficaria em casa comigo no dia 30, na quinta-feira. Aí o dia 31 passaria com ela, pois já não teria mais que trabalhar, mais nada, não tinha mais colégio, não tinha nada. O Réveillon, nós passaríamos na nossa casa, já que o Natal, Hugo passou na casa dela. E do dia 1º ao dia 5, o casalzinho teria suas férias, todo mundo concordou. Meus pais saíram, minha mãe muito bem arrumada, minha mãe era uma morena bonita, olha a coroa, era sensacional. Claro, né? Coroa, pra mim, na época, ela era a minha velhinha, mas ainda era jovem. Mas ficamos lá, meu irmão e eu. Eu vendo televisão, ele pendurado no telefone com a Aninha, eu olhava dizendo, nossa senhora, não sei da onde sai tanto assunto. Lobo ficou na sua mansão. Nós fechamos a porta ali, estava uma noite bonita, iluminada. Tudo muito normal, muito legal. O guarda-costa fez o jantar, eu ajudei, porque modéstia à parte, ele e eu cozinhávamos muito bem, cuidávamos da casa, pois afinal éramos filhos do sargentão. Fomos preparados para a vida. Aí quando bateu mais ou menos umas 11 horas, chegou a hora da gente dormir.
E o guarda-costas, por ser uma festa e coisa, e por ele ter feito uma macarronada maravilhosa, ele disse, não conta pro pai, não conta pra mãe. E me deu uma tacinha de vinho. À primeira vista foi meio estranho, meio, sabe, eu não gostei muito disso, ainda tomava banho, vinho seco, ainda se fosse doce, mas não, uma coisa amarga. Mas eu digo, eu vou tomar devagarinho, ele me deu um copo d'água também para acompanhar, né? Ele disse que corta o gosto, coisa assim, limpa a boca, a mucosa, ele me deu uma explicação lá que até hoje, ó. E olha, depois que eu terminei aquele primeiro copo, o meu paladar já tinha, sabe, até hoje eu sinto aquele gostinho, é uma coisa assim, sensação de... Sabe quando a gente come goiaba verde, mas goiaba verde com gosto de uva? Sabe aquela coisa? Mas ainda eu pedi mais um pouquinho, ele deu só um pouquinho, tá? Aí limpamos tudo e coisa, eu subi, eu tava meio... Tá bom. Aí deitamos. Deitamos, eu passei por um sono. De repente, eu comecei a sentir frio. Mas frio em dezembro? Não tinha cabimento. Inclusive, quando eu deitei, eu estava com o ventilador. Aí eu fui, desliguei o ventilador, deitei de novo, continuava frio. Eu peguei uma coberta. Aí eu percebi que lobo começou a latir. E ele não era de latir à toa. As cortinas balançavam, mas não tinha vento. E eu comecei a ouvir barulho em torno do pátio. Eu não sabia assim se estava dentro do terreno ou fora. Mas parecia que tinha, sabe, alguém estava caminhando por ali. E eu ouvi um zum, zum, zum. E o lobo reagia, mas não reagia assim com aquela raiva que normalmente ele demonstrava quando alguém se aproximava do pátio, principalmente o carteiro, né, que já é uma tradição. Não. Mas ele fazia um... Aí eu pensei em chamar o meu irmão e eu lembrei do vinho. Eu digo, eu me senti assim, o adulto, né? Aí eu acho que eu tô bêbado, sabe? Eu não vou pagar esse mico, eu não vou acordar meu irmão, não. Só que os barulhos começaram a aumentar, de repente eu vejo a porta do meu quarto abrir devagarinho. Sabe quando o coração vem na boca, tu bota assim os olhos para fora da coberta, aí eu tremia de frio e tremia de medo. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? A porta abre, acende a luz. Era o guarda-costas. Quando eu fui falar, eu falei assim, meu irmão. Aí chegou perto de mim na cama e disse, vai nada, tem gente no pátio. Aí eu percebi que eu não estava imaginando coisa. Mas daí eu perguntei para ele, tu tá sentindo frio? Ele parece que o tempo mudou. Mas bem, fica aí, eu vou ver o que é. Mas nessa de fica aí, ele saiu do quarto. Quando ele saiu do quarto, na janela, era uma janela grande, eu vi uma sombra passando. Tinha a luz de fora, a luz artificial de fora, iluminação pública, e eu vi aquela sombra passando. Eu digo, ficar no quarto, mas... Hugo pegou a arma do meu pai, olhou em cada canto da casa, porque a gente sempre fica preocupado, às vezes deixava a porta do fundo aberta pro lobo passar, sabe? Mas não, fechamos, tudo fechadinho. Mas aqueles barulhos aumentavam, aí lobo começou a latir com força. Hugo foi, pegou o telefone, ligou pro clube. Lá chamaram o pai e disse, pai, tem alguém aqui. O pai perguntou, já mais ou menos às 2 e pouco da manhã, até a coisa estava terminando, eles estavam para vir embora, e disse, nós já estamos chegando aí, eu vou chamar a polícia, fica dentro de casa. Tá. Então estávamos na sala, ele desligou o telefone, eu fui, sentei no sofá assim, ele ficou olhando para um lado para o outro, ele ia nos quartos, ele ia nas janelas, aquela pessoa rodando, aí de repente nós vimos a maçaneta da porta fazer, dobrar assim o pão, sabe? Aí que o nervosismo bateu, ele apontou. Mas o engraçado é que se chegou na maçaneta da porta, estava na varanda, por que lobo não estava latindo? Aí o Hugo se desesperou, fica aqui, eu disse, onde é que tu vai, cara? Fica aqui. Fizeram alguma coisa com o lobo. Aí ele foi,
e abriu a porta. Abriu a porta, eu vi que estava com a porta aberta assim, e o lobo chegou nos pés dele, ô querido, tudo bem, tudo bem? Aí o lobo, na hora, apontou para o lado esquerdo do quintal, que era o lado onde estava a garagem, tinha umas árvores. Foi aí que eu não entendi, puta que pariu. O pai disse que estava chegando, que a polícia ia chegar. O lobo estava ali, bastava o meu irmão entrar com ele para dentro da sala, para dentro da casa. Eu estava ali perto da porta também, porque na frente era tudo iluminado, mas pro lado da garagem, com as árvores, era mais escuro. Aí o lobo olhou para mim e disse, fica aí. Eu digo, onde é que tu vai, meu irmão? Não, eu vou ver quem está aí. Não é possível. Disse, não vai, meu irmão, mas não adianta, não vai, meu irmão. Um cara de 17 anos, sabe, pronto para ir pro exército, sabia, usava a arma muito bem, meu pai tinha ensinado. Talvez até ancorado na coragem do estar armado. Só disse, entra e fica quieto. Aí eu entrei, meu coração, sabe? E ele foi com o lobo. Eu só ouvi ele dizendo assim, ó, quem tá aí? Aparece não, eu vou atirar. Quem tá aí? Eu não quero confusão, saia da minha casa. Quem tá aí? Aí o lobo, eu percebia que estava do lado dele, mas também não latia, mas eles olhavam na mesma direção. E o engraçado é que aquele lado da casa, que normalmente era escuro, começou a veio uma luz. Eu fiquei ali, eu rezava, eu pedia, de repente, o silêncio. Um silêncio total. Eu percebi, inclusive, que a temperatura mudou, voltou a ser verão. Eu não sabia o que fazer, eu me senti sozinho, só que eu não ouvia mais barulho de nada. De repente, passos no quintal, tudo de novo. Aí aquela conversaiada. Aí eu fui para trás do sofá e só fiquei olhando assim. Aí abriu a porta, era meu pai, minha mãe e 2 policiais. Aí chamaram, eu já cheguei, já fui, minha mãe já veio, já me abraçou, meu querido, tá tudo bem? Tá. Cadê o Hugo? Cadê o Lobo? Aí eu mais ou menos tentei explicar, mas tá meio atrapalhado e coisa, é só entender que foi para a esquerda, os policiais foram para lá, meu pai foi para cá, foi aqueles... Olha, resumindo, Lobo e Hugo simplesmente sumiram. Eles me perguntaram mais de 1000 vezes, me pediram para repetir a história, eu contei a mesma coisa. Chegaram à conclusão que eu não estava inventando, eu não estava mentindo. Foi aquilo que aconteceu, por incrível que pudesse parecer. O desespero tomou conta, claro. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre o que se transformou a minha família. O desespero da minha mãe, o desespero do meu pai. Era o Hugo, era o guarda-costa, era o meu irmão, era o meu tio, era o meu primo, era o meu segundo pai, era meu amigo e tinha o Lobo também. Arrancaram da nossa família o que nós tínhamos de mais precioso, mas arrancaram quem? O quê? Aquele brilho, aquela harmonia, que era uma característica do meu pai e da minha mãe, se transformou numa escuridão, uma tristeza. Aí vem aquela culpa que eles tinham, se nós não tivéssemos ido. Pô, final de ano a gente fica em família, não precisava ir, mas é claro que não tinha nada a ver, eles tinham mesmo que ir, aquela era a rotina deles. Mas a minha mãe começou a culpar meu pai, eu não queria ir, foi tu que me forçou. Aí ele já dizia, não, se tu não quisesse, tu não iria, não joga a culpa em mim. Mas o que aconteceu com meu filho? Eu quero meu filho. Senhor Romário, a nossa família simplesmente desmoronou. E eu assumi uma culpa por ser a criatura, por ser o peso morto. Porque se eu não existisse, se eu não fosse dependente, quem sabe o Hugo estivesse com a Aninha, namorando em outro lugar. Mas não, o problema era eu. E se eu não fosse covarde, eu teria saído com meu irmão para ajudar. O que eu poderia fazer? Não sei, eu sei que ficando dentro de casa eu não faria nada, era isso que passava na minha cabeça. E foi isso que ficou na minha cabeça durante 12
longos anos. 12 longos anos. Em que a nossa família desmanchou. Primeiro virou pai, mãe, filho. Depois virou só mãe e filho, que o meu pai foi embora. Eles se separaram. Eles continuavam trabalhando juntos durante um tempo. Depois fizeram a divisão. Meu pai vendeu o negócio, meu pai foi embora da cidade. Minha mãe arrumou outro marido, que até era um cara legal, mas a gente se tratava com respeito, mas à distância, não tinha aquelas brincadeiras, não tinha aquele cuidado na minha formação. Não, ele era o marido da minha mãe, não era nada meu. E a minha vida perdeu o brilho. A minha vida perdeu o brilho. Com 20 anos, eu já namorava uma menina que eu conheci na escola, que a gente foi se acertando. Eu tive outros namoricos, mas não deu certo. Mas de repente, Maria se mostrou, quem sabe, não diga minha futura esposa, mas uma perfeita enquanto durasse. Ela era pequenininha, crespinha, sabe? Crespinha, moreninha, pele clara, um olhinho azul. Ela era assim, era uma bonequinha. Era uma bonequinha. Nós vivíamos bem, mas ela tinha acostumado a lidar comigo, porque eu era um cara triste, porque eu carregava culpa. A nossa casa passou por um momento assim de, sabe, queda. E ninguém mais cuidava, não tinha mais o capricho do meu pai. Era um declínio. O jardim já não era tão bonito. Desmanchamos a casa do lobo, que eu não aceitava outro ali. Aí a minha mãe casou, seu novo marido era um cara caprichoso, começou a dar uma levantada na casa. Por exigência dela, ele foi morar com a gente lá. Ele queria que a gente saísse para ir para outra casa. Ela disse que ela não sairia da casa dela. E ele era um cara estabilizado, era um profissional liberal. Meu mãe arrumou um cara legal. Um cara legal, mais velho que ela. Mas a gente sabia que o grande amor da vida dela tinha sido meu pai. E que a tragédia os separou. Ela era uma companheira de um marido carinhoso, cuidadoso. O cara era quase meu avô, pai da minha mãe, mas perfeito. Só que, uma noite de inverno, em 2011, Maria e eu estávamos na sala. O meu padrasto estava no escritório. Um dos quartos ele transformou no escritório porque ele podia trabalhar em casa. Minha mãe na cozinha preparando o jantar. De repente, eu ouvi um latido. Aí quando eu ouvi um latido, o coração veio na boca. Eu digo, meu Deus, é lobo. Maria olhou para mim, lobo? Lobo não era aquele teu cachorro? Não, é lobo. Mãe, vem cá. Quando eu disse mãe, vem cá, a minha mãe já estava saindo da cozinha. Filho, é o lobo. Sabe, nós não ficamos naquela de não é possível, não. Saímos na porta. Quando saímos da porta, olhamos para a esquerda. Seu Romário. Seu Romário. O senhor quer acreditar, acredite. Se o senhor não quer acreditar, não acredite. Não tenha, sabe? Eu sei o que eu vivi. Minha família sabe o que viveu. Eu sei o que eu vi. Eu sei quem estava lá. Era Lobo. E Lobo, quando ele me viu, quando ele viu a minha mãe, saiu correndo para a nossa direção. Era um cachorro gigante, coisa, e me lambia, sabe, nós fazíamos uma festa, lobo, aí veio meu padrasto, veio Maria, sabe, ele meio que estranhou meu padrasto, meio que estranhou Maria, mas estava ali com a gente, coisa.
quando nós olhamos para frente. Seu Romário, era Hugo. Mas quando eu digo que era Hugo, era Hugo. O mesmo Hugo, a mesma roupa, a mesma aparência do Hugo que estava desaparecido desde 30 de dezembro de 1999. Ele chegou, mas meio assim, confuso. Ele estranhou as modificações da casa. Ele olhou para o meu padrasto, assim, que era um homem totalmente estranho. Ele olhou para minha namorada, uma menina que ele não conhecia. Olhou para minha mãe e estranhou, que a minha mãe estava mais velha, e olhou para mim assim. Criatura, é tu? Eu disse para ele, guarda-costa, aonde tu estava? Ele passava a mão no meu rosto assim, porque eu estava maior que ele. Meu irmão tinha 1,78 m, eu tinha 1,80 m e pouquinho, eu estava maior que ele. Ele olhava, sabe, mãe, cadê o papai? Falou assim. Nós não sabíamos o que falar. Sabe, o meu padrasto, muito educado, se apresentou Prazer, disse o nome, Prazer. Aí, eu olhava assim, mãe, quem é esse senhor? Cadê o papai? O que está acontecendo? Tá tudo mudado, mãe, o que houve? O que houve? Foi quando a minha namorada olhou para ele e disse assim, Hugo, não se assuste. Eu não sei como te explicar. Calma. O que aconteceu contigo e com o lobo não é comum, mas não é anormal, impossível. Vocês entraram numa falha da Matrix, num buraco de tempo. O que para você foi uma questão de minutos, para nós foram anos. Aí ele olhou para ela assim e disse, anos? Já entramos no século XXI? O Réveillon já aconteceu? Ela disse, nós estamos em 2012. Ele travou. Meu padrasto quieto. Minha mãe estática. Eu sem saber o que fazer ou dizer, impressionado com a namorada que eu tinha. Eu não sei se o que ela falava tinha sentido, eu não sei se era verdade, eu não sei se poderia ser considerado, mas ela trouxe pelo menos uma ordem na conversa. Parou aquela coisa assim de todo mundo falar ao mesmo tempo. Até Lobo, com silêncio, olhando. 2012, disse meu irmão. Teu irmão cresceu. Esse aí é o Gilberto. Eu sou a namorada dele. Aí também que nós somos cunhados, muito prazer. A sua mãe também envelheceu. Esse senhor ao lado dela é o novo marido dela. Mas não se preocupe, seu pai está bem. Eles simplesmente se divorciaram. Já faz mais de 6 anos que eles estão separados. Então se acalme. Se acalme. Que o tempo tudo acomoda. Vamos entrar, tá frio aqui fora. Vamos tentar chegar a uma conclusão. Eu sei que você está assustado, eu sei que a sua família está assustada, eu estou assustada, Lobo está assustado. Mas é hora de termos cabeça fria. Senhor Romário, a mãe da minha namorada, hoje minha sogra,
ela era uma mulher de uma cultura impressionante, ocupava cargos importantes regionalmente. Não vou aqui ficar citando, sabe, dando mais spoiler para não ter identificação, não quero. Todo esse conhecimento que a minha namorada tinha veio de uma família culta, que estudava sobre todos os assuntos. Nós chamamos o casal, nós apresentamos Gilberto. A minha sogra, Dona Neide, olhava, não parecia muito surpresa. De repente ela já tinha vivido fenômenos parecidos, ou pelo menos ouvido falar, ter estudado. Ela teve longas conversas com a gente, muitas explicações de como funciona o universo, tempo, espaço, enfim. Aos poucos, o Hugo foi, sabe, meio que se colocando. A primeira coisa que ele perguntou foi sobre Ana. Aí nós dissemos que Ana tinha ido para a capital, tinha feito faculdade, estava formada, estava morando lá. Aí ele perguntou, mas ela casou, ela tem alguém? A mãe falou, com relação a casamento, eu acredito que não, porque eu sou muito amiga da mãe dela. Mas se tem seu nono namorado e coisa, eu não sei. Ele já queria ir atrás da Ana. Foi na casa dela, mas tudo muito em segredo, porque há conselhos da minha sogra. Nós tínhamos que buscar respostas, tínhamos que recolocar Hugo nas nossas vidas, mas não poderia espalhar a notícia porque viraria um inferno. Repórter, meu irmão seria usado para estudos. Não, nós não queríamos aquilo. Seria ufologia, seria gente ligada ao sobrenatural. Não, nós não queríamos aquilo. Graças a, sabe, a atuação, graças à iniciativa da minha namorada, que acomodou, chamou seus pais, nós organizamos, nós conseguimos manter a volta do nosso irmão apenas no nosso ciclo, no nosso meio. E a única coisa que ele sabia falar sobre o que tinha acontecido, a realidade dele, é que ele foi seguindo para o terreno, avisando que estava armado, que aparecesse, e ele foi entrando naquela luz. Aí ele viu figuras, aí ele perguntou, quem são vocês, o que vocês querem? Que o próprio lobo do lado dele não latiu, o que significava que as figuras não eram ameaçadoras. Ele as identificou como seres de luz, algo diferente. Ele não conseguia muito determinar fisicamente, que simplesmente se viraram, foram indo, a luz foi indo, ele foi sumindo. Quando a luz apagou, ele virou e voltou para casa. Quando ele voltou para casa, encontrou tudo mudado. Essa era a verdade do Hugo. Verdade essa que foi estudada, analisada. Sim, foi o que aconteceu com ele. Agora, o que aconteceu com ele, ninguém sabe. Meu pai foi avisado. O reencontro com o Hugo foi a coisa assim, sabe, tipo, todos nós tiramos aquela culpa de dentro de nós. Foi uma emoção muito grande. Foi a primeira vez que meu pai e meu padrasto se estiveram frente a frente, eles se cumprimentaram. Meu pai abraçou o homem, agradeceu pelo carinho dispensado, pelos cuidados que teve com a esposa dele, com o filho dele. Sabe, meu pai também tinha uma outra vida, tinha uma outra família, numa cidade não longe dali. E, de comum acordo, Hugo foi para a capital. Lá ele seria apenas mais um. Lá ele encontrou com Ana, que estava bem mais velha que ele, lógico. Foi um encontro emocionante, mas teve aqueles problemas e da diferença de idade, porque Ana era uma mulher de quase 30 anos, Hugo ia completar 18. Eu não sei se teve entre eles uma tentativa de reencontro, de continuidade, eu não sei, eu só sei que não deu certo.
Ana seguiu na vida dela, se tornaram grandes amigos. Hugo, com a ajuda do meu pai, com a ajuda da minha mãe, do meu padrasto, alugou um apartamento na capital. Teve que se reciclar profissionalmente porque estava totalmente ultrapassado. A linguagem da nova geração, geração online, offline, geração Windows na época, do surgimento do Facebook, do final do Orkut, da chegada da Wikipédia, do Google, enfim. Para Hugo, aquilo ali tudo era... Ele teve que voltar para o jardim de infância. Arrumou trabalho, foi estudando, foi tocando a sua vida, foi se recolocando no mundo. Tinha tempo para isso, pois estava apenas com 17 anos. Eu continuei em casa com meu padrasto e minha mãe e com o Lobo. Lobo foi comigo para minha nova casa quando eu casei. E Lobo está comigo até hoje. E essa é a minha história. Essa é a história da minha família. Se vão acreditar ou não, tô nem aí. Mas foi muito bom ter meu irmão de volta, ter Lobo de volta. Se não ter de volta aquela vida que nós tivemos antes, ter pelo menos o retorno daquele maravilhoso espírito de família, de união, de felicidade. E ainda bem que Hugo foi para a capital, que conhecendo o sargentão como eu conheço, a probabilidade de eu ser promovido a guarda-costas do irmão mais novo não era de se descartar. E cá entre nós, eu não estava nada disposto a virar babá de adolescente, mesmo sendo um adolescente de 30 anos de idade. Realidade que eu aprendi a aceitar, mas entender não tem como. Se coloque no meu lugar. Um jovem de 20 anos que tinha um irmão mais novo de 17, carinha de 14, idade cronológica de 30. Vá se catar quem achar que isso é divertido, que isso é fácil de entender. Só sabe quem está dentro do furacão. E esse com certeza era da categoria mais alta possível na escala Richter da minha existência.